Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Eu vim hoje para explicar para vocês porque que eu andei meio sumida aqui do meu canal, né? E dizer para vocês também que quem me acompanha aí no Facebook sabe o que aconteceu aqui, né? Eu diagnostiquei Covid dia 16 de maio, né? Dia 16 de maio me deu muita dor de garganta uns dias antes, né? E tosse, né? A garganta, pessoal, eu nunca tinha sentido uma dor tão forte o quanto. Parecia que ia fechar. No domingo, a minha filha consultou não, ela só fez o exame e também deu positivo para o Covid. E domingo à noite meu marido já estava com os sintomas desde sábado. Desde sábado que ele estava com os sintomas, ele também resolveu fazer o exame, né? E com esse exame, o pessoal deu negativo do meu marido. Então ele teve que repetir na segunda-feira porque ele continuou mal, né? E para pegar os remédios, né? Ele acabou consultando novamente na segunda-feira. Então, dia 24, nós estávamos todo mundo aqui em casa já com o resultado na mão. A minha irmã e o meu cunhado foram fazer o exame na segunda e também diagnosticaram Covid. Meu pai se agravou e acabou internando no dia 24. Isso em maio, né, pessoal? Acho que terça ou quarta-feira, meus dois sobrinhos, filhos da minha irmã Ruth, eles também diagnosticaram Covid. Então nós estávamos com esse seguinte quadro. Meu pai internado na UPA. Quem estava correndo atrás disso tudo era meu irmão, o Liseu, que não tinha problema com o Covid naquela altura, né? Então, ele levava. Pessoal, com o meu pai internado, as coisas se complicaram um pouquinho mais, né? Dia 27, meu irmão ligou para mim e falou para mim que porque ele mora em Três Lagoas e eu moro aqui no Portal, né? E o Portal e o Morumbi é bem pertinho um lugar do outro, né? Então ele falou para mim, Raquel, se você tá podendo sair, que saiu do isolamento, então você leva umas frutas pro pai, se você puder. Eu falei, sim, eu posso, né? E falei pro Marcelo, vamos levar umas frutas pro meu pai, que ele tava umas frutas e um suco, né? Aí a gente comprou água de coco e duas frutas de cada, porque eles não deixavam entrar muita fruta lá, né? Então levei umas duas frutas, maçã, acho que duas bananas e pera, né? E levei lá para ele. Aí o Marcelo chegou lá, ele estava aqui em casa e tremendo. Dia 24, ele pediu para a moça mais 5 dias de atestado, né? Porque eu estava saindo na terça-feira eu estava saindo do isolamento, né? Mas como ele estava entrando no Covid, então ele pediu mais 5 dias para ela. Então como ele teve férias e no sábado que eu fui fazer o exame, ele ia começar a trabalhar. Como eu estava com o Covid, então ele acabou que não pôde trabalhar. Então ele achou que no dia 27, que o atestado que ele havia pedido ia vencer naquele dia, né? E daí ele ia ter que voltar a trabalhar. Ele falou assim, eu vou pedir mais 2 dias de atestado. Ele falou que daí ele já estava bom, né? E, pessoal, resumindo a história.
ele internou nesse dia. Que ele chegou lá, a saturação estava 85 e seguraram ele lá na UPA. Aí começou a minha batalha, né? Meu pai internado, meu marido internado. Na sexta-feira a UPA ligou pra gente, falou como é que eles estavam, né? E o quadro era bem sério, né? Eu não sei, pessoal, mas dizem que chá, tudo que você puder fazer em casa para melhorar os sintomas é bom, né? Então eu tentei de tudo, gente, eu tentei de tudo. Como eu tava com muita dor de garganta na segunda-feira, dia 24, eu não aguentava de dor de garganta, parecia que a minha garganta ia fechar, né? E eu pensava que talvez era por isso que as pessoas eram entubadas. A gente é muito leigo no assunto, né? Não entende nada. Então eu achava que por isso talvez entubasse, né? Porque fechasse a garganta. Gente, parecia que a minha garganta ia fechar. A dor mais horrível de garganta que eu senti na minha vida. Então eu peguei e sentei na ponta da mesa e descasquei uma cebola, cortei ela em 4 e comecei a comer aquela cebola pura, sabe? Mascava aquela cebola e chupava aquela água, sabe? Só deixava a água entrar para dentro. O resto, aquele bagaço que dava, eu acabava jogando fora. E eu não conseguia mais engolir água, eu não estava conseguindo mais me alimentar, né? Tava bem difícil de me alimentar. Até às vezes eu conseguia comer alguma coisa mais sólida, mas a água parecia que pegava todas as paredes da minha garganta e era uma sensação muito triste de engolir, entendeu? Então, quando eu comi a cebola, foi mesmo que tirar com a mão. Eu passei a não sentir mais dor de garganta. A única coisa que eu sentia era aquela tosse que vinha, e quando vinha ela me tirava o fôlego, sabe? Porque eu levantava para escovar os dentes, para me alimentar e me dava muita tosse, sabe? E essa tosse parecia que eu ia pôr o pulmão para fora da garganta, sabe? Eu ficava assim, ó, uma sensação de falta de ar tremendo. Os dias de lixeiro, que é segunda, quarta e sexta, eu pegava o lixo para levar para fora e eu tinha a sensação de que o pulmão saía da boca para fora, de tanto que faltava o ar. Então, mesmo quando o Marcelo já estava internado no dia 27, eu continuava com esses sintomas de falta de ar. Mas eu deitava e dormia, eu descansava, sabe? Enquanto o Marcelo estava em casa, ele não queria descansar, não sei, eu acho que ele achava, porque ele nunca se viu doente, né? Ele nunca tinha se visto doente. Ele não era uma pessoa que ficou facilmente em casa. Quando ele machucou a mão, aquela vez que ele cortou com uma maquita, que ele teve que fazer o tendão, ele ganhou dias para se recuperar, né? O que ele fez? Pegou a moto e se mandou pra prancheta. Tipo assim, ele não era uma pessoa calma, que você coloca numa cama e ele vai ficar numa cama tranquilo, não. Então ele ficava aqui dentro de casa e eu ficava bem brava com ele. Eu falava, Marcelo, vai dormir, vai descansar. Porque eu sentia que quando eu deitava para descansar, aquela dor, aquela falta de ar ia embora. Então eu ligava a internet ali no YouTube, alguma coisa assim para mim ficar ali quieta sem fazer esforço nenhum. Eu ficava quietinha, sem fazer nenhum esforço, o que fazia com que eu não precisasse tossir e não ocasionasse aquela falta de ar. E não judiava do meu pulmão, né?
porque eu tive tuberculose com 15 anos. Então eu seria uma candidata a não estar aqui contando essa história para vocês. Se a história das pessoas com doenças... esqueci o nome que eles falam, né? Então eu não sentia essas fadigas, essas coisas, eu só curava deitando e descansando. Falava para ele, vai deitar, vai descansar, e ele não ia. Quando eu vi, ele estava lá fora tocando um violão, ele cantava junto, ele estava ali assistindo TV no sofá, eram uns dias bem frios, então ele se judiava muito, né? E aquela tosse, ele tossia, meu Deus, como ele tossia, era uma tosse seca. E eu peguei e quando ele internou, eu ainda estava sentindo os sintomas, mas daí a gente começa a ficar mais forte, né? Porque você tem que sair, porque você tem que saber como é que estava. A minha mãe estava sozinha, então eu acabei indo lá para casa dela, né? E ficar com ela também. Então sexta-feira eu fui para lá. No sábado, que já estava internado. No sábado ele me ligou. Eu fiquei o dia inteiro no sábado, eu e minha irmã, sem notícia deles, nem do meu pai, nem do Marcelo, a gente não tinha notícia, porque a UPA não ligava pra gente para avisar como é que ele estava. Então, acho que era muita gente contaminado, né? Então, eles acabavam que não tinham tempo. Eu calculo que seja isso. E quero acreditar eu que realmente seja isso, que não foi falta de atenção, né? Então é assim, não recebi notícias sábado. Quando foi meia-noite, o Marcelo ligou desesperado para mim, querendo que eu tirasse ele de lá. Eu não podia estar falando aqui, né? Eu tive uma notícia lá do hospital, a pessoa estava lá com o celular, acabou ligando para casa para ele acalmar ele, que ele estava muito fadigado, né? E muito nervoso. Ele falou assim para mim na videochamada, ele falava assim para mim: você tem que me tirar daqui. Eu tô respirando bem, é esse aparelho aqui que seca a minha garganta. Você tem que me tirar daqui. E aí eu falei: Marcelo, como que eu vou te tirar daí? Mas eu vou ver o que eu vou fazer. Segunda-feira, o máximo, segunda, eu dou um jeito de te tirar daí. Então, no domingo, esse alvoroço do Marcelo fez com que o pessoal lá se movimentasse. Ligaram para nós no domingo de manhã, mas só para saber os medicamentos do meu pai. Que o meu pai estava internado e até aquele momento ele não tinha tomado os remédios para outras coisas que ele tinha, outras doenças, né? Como o câncer da próstata, né? Então, a gente acredita que o alvoroço que o Marcelo fez lá dentro acabou fazendo com que eles acabassem ligando aqui pra gente, pra falar do meu pai. Na segunda, domingo era lockdown aqui, não sei como é que fala isso, mas ninguém saía, ninguém chegava, era aquela coisa de que sempre a cidade estava mais fechada do que aberta. Então, eu não fui lá no UPA, levei frutas pro Marcelo, mas eu não tive notícia dele. Não tive nenhuma notícia, tipo, de novo a UPA não passou notícia deles para nós. Na segunda-feira eu me indignei, daí falei com a minha irmã e falei: a gente vai para lá e vai fazer um alvoroço lá, né? A gente vai sair de lá com notícia dele. Mas a notícia que a gente queria é que eles estavam bem, né? Ou que estavam tratando, né? Aí chegamos lá e ficamos. Desde as 9, a gente não foi no horário das trocas, né? De plantão, a gente procurou ir depois das 9 horas para até 11h40, que começam a trocar de novo, a gente tivesse uma notícia deles, né? O que aconteceu que
Eu acho que era 12 horas, eles chamaram a gente para conversar. Eu e minha irmã. Entramos lá dentro, pessoal, e meu pai passou muito mal. A gente fizeram uma videochamada para o Marcelo. A gente não entendeu nada do que o Marcelo falou. Diz o enfermeiro que só para fazer aquela alimentação que ele estava fazendo naquela hora, eu vou deixar um videozinho aí para vocês verem, só para ele fazer aquela alimentação naquela hora, a saturação dele foi para 80, né? Então ele acabou não podendo sair de lá. No sábado, a enfermeira falou para mim que ele fez maior fuzuê para sair. 3 horas da tarde, ele passou na frente da doutora, né? Só que a doutora não liberou ele porque ele estava com a saturação muito baixa quando ele chegou lá. Ela falou, se você assinar um termo de responsabilidade, eu te mando embora. Gente, se ele tivesse bom, eu tenho certeza que ele teria saído de lá. Mas ele não estava bem, ele devia estar muito fadigado mesmo, né? Só que ele não era uma pessoa calma, então eu calculo que o movimento ali do lado fazia com que ele se agitasse, né? Então, o doutor tinha falado para mim e para minha irmã na segunda-feira que ele estava usando 10 litros de oxigênio, de 4, quando ele chegou, ele começou a usar 10, e 10 litros de oxigênio, ele não estava conseguindo desmamar do oxigênio, né? Ele dependia já, estava dependente do oxigênio. Mas eu tinha certeza que ele ia sair bem, porque ele era forte, um homem saudável, fazia caminhada, corria, jogava bola, então era uma pessoa super saudável, né? Ele não tinha por que não sair disso bem. Já o meu pai, quando ele fez o videochamada, a gente sentiu que ali era o fim. E eles mandaram nós esperar lá fora, né, para trazer mais notícias para nós. Então a gente acabou entendendo que a notícia seria a pior. Ficamos lá mais uns 10 minutos, mais ou menos, e já o médico chamou a gente e falou que meu pai tinha entrado em óbito. Isso era umas 12h20 por aí, 12h30 talvez, não tenho noção das horas. A gente começou o preparativo, né, para contar para a família, para contar para a mãe, para fazer o enterro, e resolvemos enterrar no mesmo dia, porque, né, era o Covid e não dava nem para deixar para o outro dia, né, porque ele ia ficar lá na UPA. Então a gente acabou fazendo o enterro 5 horas no último horário, né, foi o que deu para fazer. Quando a gente estava em casa, eu pensando que agora, né, eu ia me dedicar a cuidar do meu marido e que tudo ia ficar bom, 10 horas a gente acionou aqui uns amigos, algumas influências que a gente tinha, e acabamos sabendo, isso extraoficial, né, a UPA não tem nada a ver com isso, que o Marcelo tinha entubado 10 horas da noite. Mas a UPA só conseguiu ligar para mim, para me avisar, e ainda foi minha filha que atendeu. Eles acabaram ligando 11h20 por aí. Eles ligaram para ela, avisaram que tinha sido entubado e que era para nós ir lá pegar os pertences. Mas os pertences dele que ele tinha lá a essa altura era só aliança de casamento e uma correntinha. Como eu tinha passado um dia tão abatida, tão sofrido, né, que não tinha sido fácil o dia, eu falei para ela, mas será que tem necessidade de hoje? Vamos amanhã. Daí ele falou assim para ela, não, se vocês quiserem vir amanhã, só que vocês podem acabar perdendo esses pertences, né? Eu pensei, né, não vou buscar hoje, né? Se extraviar,
não é uma coisa que a gente pensava que teria que voltar para casa. Eu queria que ele voltasse para casa, né? E se tivesse tudo bem, né? Então estava tudo bem. Não fui. Quando foi meia-noite e 20, meia-noite e meia, a UPA ligando novamente para nós. E daí eu falei assim, não, moço, eu não vou ir porque eu tô muito cansada, né, não sei o quê. Eles mesmos sabiam o que tinha acontecido com nós de dia, né, que o sogro do paciente tinha morrido. Então, eu não estava totalmente errada em fazer isso, né? E eu falei para ele, não, amanhã eu vou lá e pego esse pertence dele e mando pra casa. Ele falou, não, moça, você não está entendendo. Quem que está falando? Eu falei, a esposa dele. Ele falou assim, então, a gente precisa falar com o familiar. Ou a senhora vem ou manda a filha, né? Eu falei, sim, não, se é para falar sobre o paciente, eu tô indo, né? Eu vou ir agora. Então, chamei meu irmão, pedi para ele se ele podia me levar e acabamos indo lá para a UPA. Chegamos na UPA, era o óbito. Ele tinha dado uma parada cardíaca 11 e pouco, 11h20, que foi a hora que eles ligaram para avisar minha filha que ele tinha sido entubado. Ele tinha sido entubado 10 horas, que nós tivemos uma notícia sem ser oficial, né? Então, eles tinham sido entubados antes, mas deu uma parada cardíaca. Então, eles pediram pra gente buscar. Era uma emergência, né? Só que a gente achou que não, que se ele tinha sido entubado, se ele estava bem, a gente não precisava ir. Quando foi 00:19, deu o óbito. Mais uma parada cardíaca. Então, quer dizer, ele não aguentou a intubação, né? Ele não... Eu calculo que ou ele tenha sabido que o meu pai tinha falecido, ou ele viu algum movimento, porque ele era muito curioso, e acabou que ele passou nervosismo, sei lá, alguma coisa assim, não consigo entender, pessoal. Até agora eu não consigo entender o que realmente aconteceu. Eu falo para vocês que eu tive um bom marido, então tivemos 2 filhos lindos, né? Ele ajudou eu criar a Franciele, que é como se fosse uma filha para ele, para ela ele é como um pai, né? Então, ela falou para mim que ela ficou órfã dos 2 pais dela, né? Porque o meu pai também era um pai para ela. E é isso, pessoal. A gente ficou muito triste. 12 horas de diferença praticamente. E essa notícia aí que fatal, lamentável, sabe? Ele era um bom pai, eu tenho bastante vídeos aqui no canal dele brincando com o Enzo, dele cantando, né? Ele tem até um canal no YouTube aí dele cantando. Eu vou deixar na descrição se vocês quiserem ver as músicas que ele cantava com os amigos. E pessoal, é muito triste, é muito lamentável tudo isso. Eu falo para vocês que foi uma das experiências mais tristes da minha vida, né? A Covid é uma coisa que passou aqui em casa como um furacão, né? Eu não sei como o Enzo não pegou, o Isaac, talvez eles tenham pegado a doença, mas não tenham tido reação, né? O Panda talvez tenha pegado também, ele não repetiu o exame depois. O que eu acho até que talvez fosse bom, porque se ele não tivesse forte para cuidar da Franciele também, né, as coisas teriam sido diferentes. Então, é isso, pessoal. Eu peço que vocês me perdoem pela demora de vir falar desse assunto, porque já faz 3 meses, né? Mas é um pouco pela falta
de palavras. Eu sofro muito ainda para falar desse assunto, porque é uma coisa muito recente, muito dolorida, né? Eu perdi o pai dos meus filhos, o companheiro e o meu pai. Meu pai era uma pessoa maravilhosa, não consigo lembrar dele de maneira diferente, porque é sempre presente em nossa vida, um companheiro muito presente na vida da minha mãe. Então, hoje a gente está coração dilacerado, partido. Dia dos Pais aí não foi fácil aqui, porque o Enzo ainda ele está se recuperando disso. Ele teve que passar por um médico, né? A gente não estava sabendo como falar desse assunto com ele, porque ele não estava conseguindo falar, então acabou que deu dor no peito, a gente teve que levar para o médico. Receitaram um psicólogo, mas até agora o psicólogo não chamou a gente, não sei porquê. Deve ser por causa ainda que se instala, né? Deu uma acalmada, graças a Deus, aqui em Foz sobre o Covid deu uma acalmada, mas a gente ainda está sofrendo com os casos, né, que volta e meia a gente sabe de um amigo, de um parente que está infectado, que está mal, que vai para UTI, né? Mas Deus tem nos dado graça, tá? Eu espero que vocês orem, continuem orando. Ontem ainda a gente recebeu uma notícia que o pai do meu cunhado tinha falecido. Ele está certo, ele tinha 95 anos, né? Um senhorzinho já que viveu, né, trilhou um caminho, né, longo, né? Porque se a gente viver 100 anos, 90 anos já tá bom, né? O meu pai tinha também um quadro de tuberculose aos 40 anos, então a gente sabia que ele era um guerreiro já tinha vencido a morte várias vezes, né? Então, para nós, a morte do meu pai, claro que foi dolorida, né? Porque ninguém quer. Por mais velhinho que seja, por mais doente que seja, a gente não quer perder um parente, né? Agora meu marido, pessoal, nunca tinha se queixado de dor em lugar nenhum. Ele ficou internado por causa da mão que ele tinha cortado com a maquita. Foi a única vez que ele ficou internado. Aí veio um quadro desses aos 46 anos, né? É uma coisa assim que marca uma pessoa. Imagina, eu tinha um filho de 5 aninhos com ele. Ele poderia, né, ter me ajudado a eu criar ele. Agora as coisas ficam bem mais complicadas. Mas Deus permitiu assim, né? Se não fosse permissão de Deus, isso não teria acontecido, não teria sido assim, né? Do jeito que a gente foi infectado, todo mundo, ainda a coisa poderia ter sido muito pior, né? Porque a minha mãe também, a gente pensa que ela pegou o Covid porque ela não fez o exame no tempo que né, a gente estava fazendo, e depois passou, eu não sei porquê, resolveram não fazer o exame dela, foi pro postinho e fez o tratamento, começou o tratamento, mas disseram que não iam fazer o exame porque com certeza ela tinha pegado, não sei o que. Olha, pessoal, falo bem a verdade para vocês, todo mundo está muito perdido, tanto os doutores, porque eu fiquei lá de frente com esse assunto naqueles dias, e a gente sabe o quanto eles estavam perdidos. Mas a gente fica muito mais perdido, a gente fica muito mais vulnerável, pessoal. Não sabe como lidar com esse assunto. Eu vou falar para você o seguinte: se der Covid, procura tratamento antecipado, não espere, não deixe
não deixe de fazer remédios caseiros. A gente aqui fez remédios caseiros, né? Tomamos muita coisa caseira, só que o Marcelo não queria tomar. Ele não tomava remédio caseiro, ele não comia, não se alimentava. Então, é bem difícil quando uma pessoa é mais teimosa. Então, por favor, divulguem aí para os seus parentes que todo mundo tem que se ajudar. Se não se ajudar, tá doente e não se ajuda, é bem mais complicado. 46 anos, né, numa fase assim que não é fácil perder um parente, né? E é isso, gente. Eu espero que eu possa ajudar vocês. Se quiserem uma ideia, né? Então deixa aí nos comentários. Se quiserem trocar experiência comigo, deixa aí nos comentários o seu ponto de vista, porque faz muita diferença. Se eu tivesse se falado antes desse assunto, talvez eu tivesse mais preparada para lidar com ele. Hoje, né, lamentavelmente, com essas percas, é só Deus para nos proteger. Eu calculo que se Deus não nos proteger, não tem nada que possa nos proteger. Já estou imunizada, tomei as 2 doses da vacina, né? Mas mesmo assim, continuo me cuidando, continuo me protegendo, tento o máximo proteger meus filhos, né? Mas é só Deus fazendo a parte dele, porque a nossa é muito pouco que a gente pode fazer. E eu espero que vocês continuem acompanhando aí o canal, né? Que vocês continuem me acompanhando aí nas redes sociais. Eu vou começar a postar mais frequentemente no Instagram e no Facebook, porque, gente, eu não tava com cabeça para isso. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal para receber as notificações, ative o sininho, tá? E até o próximo vídeo.